Olá pessoal, segundo encontro, sem mais delongas, prazer, Webert. Vamos lá, classificação das constituições. Primeira coisa, o básico do básico, o que é classificação? O que significa a palavra, o termo classificação, gente? Classificação. Classificação nada mais é, se eu vou buscar um dicionário, é um ordenamento, né? Uma disposição por categorias. Você analisa tudo em uma forma de organização, você acaba agrupando em categorias, tá bom? A ideia é justamente encontrar a melhor ordem possível. A ordem possível. Então a gente fala aqui, classificação das constituições. Olha o plural, constituições. Primeiro, no Estado brasileiro, nós tivemos várias constituições. Temos constituições nos outros países. E com base nisso, a doutrina passou a analisar, gente, as constituições e uma forma de ordenamento, organização, passou a agrupar tais constituições, passou a classificar tais constituições por meio de critérios. E é um assunto que tem caído, não com bastante frequência, mas tem caído nas provas de concurso. E aqui, conforme aparece na tela, trouxe a classificação ou o agrupamento das constituições com base em categorias, ao conteúdo, a forma, modo de elaboração, extensão, origem, estabilidade, ideologia, objetivos, correspondência com a realidade e, por fim, a origem de sua decretação. E o meu objetivo aqui é justamente explicar cada um, tá, dessas categorias aos senhores, beleza? Tenho certeza que vai ser bem proveitoso o nosso estudo do dia, beleza? Vamos lá, então, conteúdo. Quanto ao conteúdo, conforme aparece para vocês, nós temos uma constituição do tipo material e formal. O que significa constituição do tipo material? Material, como o próprio nome diz, é aquela formada exclusivamente por normas materialmente constitucionais. E o que seriam normas materialmente constitucionais? Nós vimos na aula passada que a Constituição é a peculiar maneira de ser do Estado. A Constituição traz o perfil estatal. E o perfil estatal envolve o exercício do poder político, essa capacidade de criação de leis, imposição de vontades, não é isso? Essa vontade que busca objetivos fundamentais, princípios fundamentais, né? Os fundamentos, fala da separação dos poderes, a estrutura do Estado brasileiro. Tudo isso diz respeito a assuntos, temas, conteúdo materialmente constitucionais. Tá bom, gente? Então, a Constituição material é aquela que traz no seu conteúdo apenas temas relacionados à própria estruturação, organização, funcionamento do Estado brasileiro. Outro exemplo, a presença de direitos fundamentais, tá? Garantias fundamentais, tudo relacionado à organização política, a temas essenciais à organização política. Esse é o tema-chave. E o que seriam constituições do tipo formal? É aquela que, independentemente de ter conteúdo material ou não, estão previstas no texto constitucional, tá? No texto constitucional. Então, são temas pelo simples fato de estarem inseridos no texto constitucional através de um procedimento legislativo específico e são considerados como tais, tá bom? Então, a Constituição formal, ela pode trazer conteúdo material, só que ela não fica restrita ao conteúdo material, ela vai além do conteúdo material. Nossa Constituição traz temas que não estão relacionados essencialmente à organização política. Vai falar sobre química, a gente vai estudar isso. Química, professor? Sim. Vai falar da exploração, a competência administrativa, no caso exclusiva da União, na exploração de radioisótopos de meia-vida, tá? Meia hora, meia-vida, no caso raio-x. Então a gente vai ver justamente que a Constituição analisa vários temas, não apenas temas relacionados à estruturação do Estado brasileiro. Outro exemplo, está no artigo 242, parágrafo 2º, fala da localização do Colégio Dom Pedro II. Então, não é um tema materialmente constitucional. E o que é importante, nossa Constituição atual, quanto ao seu conteúdo, ela qual tipo? Formal.
Então grave isso, formal. Avancemos. Forma escrita. Quanto à forma, ela pode ser escrita e não escrita. Escrita, tá? É aquela Constituição, gente, que está codificada, sedimentada em um único documento constitucional escrito. Então grave isso, palavra-chave, único documento constitucional escrito, tá bom? Único documento. E por sua vez, Constituição não escrita, professor, é aquela que não está escrita, né? Pegadinha, gente, soa estranho isso aqui, né? Constituição não escrita. Constituição não escrita, também chamada de costumeira, é aquela composta por normas que não constam em um documento constitucional único, solene. Eu não tenho apenas um documento, eu tenho documentos espaços espalhados, tá bom? Espalhados, que pode ser as leis, os costumes, as jurisprudências, tá bom? As convenções, os tratados. Então, por conta disso, o caráter não escrito de uma Constituição, nesse contexto, significa que os seus dispositivos são encontrados de forma esparsa em diversas fontes constitucionais, tá bom? E algumas delas até não escritas, com os usos e costumes. Exemplo, a Constituição da Inglaterra. Então, nossa Constituição atual é do tipo escrita. Cuidado aqui, eu já vi alguém questionando sobre a Constituição atual. Nós sabemos, se você não sabe disso, eu vou passar essa informação para vocês, que é possível que um tratado internacional tenha força constitucional. Então seria um documento fora a parte da Constituição. Tá? Então a gente está dizendo aí que ela poderia deixar de ser escrita e ser não escrita. Mas na tua prova você tem que marcar que é uma Constituição escrita, documento único. Documento único, beleza? Então nossa Constituição, ela é do tipo, quanto à forma, ela é escrita. Próxima análise da nossa Constituição é quanto ao modo de elaboração. Modo de elaboração. Ela pode ser dogmática, histórica. Constituição dogmática. Sempre escrita, tá, gente? Então grave isso. Toda Constituição dogmática, ela é sempre escrita. Por quê? Porque ela está reunida em um só documento. Então é aquela que foi elaborada em uma certa ocasião por determinado órgão legislativo para tal tarefa competente, no caso, assembleias constituintes, segundo um processo legislativo, né, e traz no seu conteúdo valores. O próprio nome diz dogmas, valores, princípios dominantes no momento de sua produção, dos institutos jurídicos, políticos, filosóficos já sedimentados, tá bom? Pela doutrina e estão materializados em um texto constitucional. Então, modo de elaboração dogmática é sempre escrita. O próprio nome diz, né? Daí o termo Constituição dogmática traz valores, princípios, tá bom? Histórica é aquela Constituição sempre não escritas, tá? Sempre não escritas, porque ela é resultante de uma lenta formação histórica, tá? Lenta formação histórica. Por exemplo, a Constituição da Inglaterra, tem tudo a ver com não escrita, né? Na Inglaterra ela vai se consolidando ao longo do tempo, de forma gradual. Ela não está reduzida a um documento único solene, tá? Há uma evolução gradativa. Então, a nossa Constituição atual, quanto ao modo de elaboração, é dogmática histórica. Professor, é tranquilo, né? Tranquilo. O problema é no dia da prova. Como assim, professor? Vai perguntar, quanto ao modo de elaboração, a Constituição atual, ela é formal. Quanto ao modo de elaboração, nossa Constituição é do tipo formal. Não, formal fala quanto ao conteúdo, tá bom? Quanto ao conteúdo, beleza? Modo de elaboração, nossa Constituição, ela é dogmática, beleza? Ela é dogmática. Então vamos lá, próxima
quanto à extensão, tá? Quando fala extensão, amplitude, o conteúdo da Constituição, amplitude. Não vou falar em conteúdo, porque pode confundir lá com a primeira classificação nossa, né, material e formal. Então, esquece a palavra conteúdo. Então, extensão, amplitude da Constituição. Sintética significa algo enxuto, sucinto, né? Sumário, como é um sumário. Sumário é bem sucinto, né? Bem resumido. E analítica está dizendo algo amplo, extenso. Nossa Constituição atual é do tipo analítica. Uma Constituição sintética, professor, é aquela que traz apenas princípios e normas gerais de regência do Estado, tá? Exemplo, Constituição Americana. É o tipo de Constituição que todo concursando deseja estudar. 7 artigos, né? A Constituição Americana, salvo engano, tem 7 artigos. Qual o problema? O problema é porque, por outro lado, nós temos uma enxurrada de jurisprudências, né? Jurisprudência. E Constituição analítica, ela vai analisar, ela regulamenta todos os assuntos que entendam relevantes. Então, tiver relevante, a Constituição vai lá e pimba, tá bom? Então, por essa razão, por envolver vários temas importantes que elas são extensas. Exemplo, Constituição Federal de 88. Então, quanto à extensão, a nossa Constituição, ela é analítica. Beleza? Analítica. Qual é a próxima classificação? Quanto à origem, né? Quanto à origem. A origem, gente, palavra-chave, processo de positivação. Apresentação da Constituição. A apresentação, ela pode ter a participação popular ou não pode ter a participação popular, tá bom? Então, quanto à origem, ela pode ser promulgada, outorgada, cesarista, e já vi questão de prova colocando essa última, pactuadas. Vamos explicar aqui diferenças pontuais. O objetivo é ser pontual, né, gente? Pontual. Quanto à origem, promulgada, também chamada a ideia democrática, popular ou votada, é aquela elaborada com a participação popular, tá? Participação popular. Então, origina-se de um órgão constituinte composto de representantes do povo, com o objetivo de elaborar o texto constitucional. Nossa Constituição atual, a Assembleia Nacional Constituinte, representantes do povo ali reunidos, e elaboraram a Constituição e ela foi promulgada. Então, a Constituição atual, ela é, quanto à origem, é do tipo promulgada. Outorgada, outorga, imposição, ela é aquela decorrente de um ato unilateral, gente, de força. Vale dizer, é fruto de um sistema autoritário, sendo, portanto, elaborada sem a participação popular. O bacana da aula online, gente, que você não entendeu, você pode parar e voltar para anotar alguma coisa, né? Então, a promulgada, a participação popular, outorgada, não há. A cesarista é meio termo, né? É uma subespécie das constituições outorgadas, porque ela é formada por uma imposição do governante no primeiro momento, tá? Primeiro momento, só que é uma soma somada a um referendo, portanto, posterior, referendo popular, como condição da eficácia do texto constitucional. Então, o cara elabora a Constituição de forma unilateral no primeiro momento, depois a ratificação por parte do povo, Só que tem um problema. A ideia é ratificar a vontade do ditador, do autoritário, né, que elaborou a Constituição. Aí do povo se não ratificar a Constituição. Aconteceu muito com Napoleão Bonaparte, né? Essas situações. E por fim, Constituição pactuada. A Constituição pactuada, gente,
é aquela que nasce de um compromisso entre um rei, por exemplo, ou um monarca e o poder legislativo, né? Ela envolve dois ou mais agentes revolucionários, tá? Que num dado momento histórico possui o mesmo grau de poder, tá? Acontece muito em estados que estão envolvidos em guerra civil, beleza? Então, voltando aqui, então eu posso ter quanto à origem promulgada, otorgada, cesarista e pactuadas, tá? Pactuadas. No nosso material eu coloquei algumas situações, tá? A Constituição de 1800, tá? For observar aí no teu material, coloque assim a seguinte dica: as condições pares foram promulgadas, exceto a primeira, de 1824. Então note aí, as constituições pares foram promulgadas, à exceção da primeira, que é de 1821, a Constituição Imperial. Então vamos lá: Constituição de 1891, Constituição de 1934, 1946, 1988, todas elas promulgadas, tá? Promulgadas. Beleza? Ponto continuando. As constituições ímpares foram otorgadas, com exceção da primeira, que é a de 1800, a exceção da primeira, né? Então coloquei 1824, 1934, 1967 e 1969. Beleza? Então vamos lá, avante. Quanto a estabilidade, quanto a estabilidade, quanto a estabilidade, quanto a estabilidade, dica: estabilidade fala da alterabilidade da Constituição. O que é algo imutável, gente? Como o próprio nome diz, né, gente? Não admitem alteração do seu conteúdo, não há alteração do seu conteúdo. Então ela não admite alteração em qualquer de seus dispositivos, tá? Em qualquer um de seus dispositivos ela não pode sofrer alteração. Você for analisar esse tipo de Constituição, é uma Constituição meramente teórica, né? A modalidade, o interesse é meramente teórico, porque a Constituição tem que acompanhar a evolução da sociedade. Se eu não posso alterar a Constituição, tá? Como é que eu vou alcançar as transformações ocorridas na sociedade? Então torna impossível esse modelo de Constituição, mas tem aí na doutrina, pode cair na sua prova, imutável. Então a Constituição atual ela não é imutável. Rígida, ela permite uma alteração, só que o procedimento para alteração ela é mais dificultoso, né? É mais rigoroso, Por exemplo, nossa Constituição atual, ela quanto à estabilidade, ela é rígida. Ela pode ser alterada? Pode, ela pode ser alterada, só que é mais dificultoso. Ela não tem o mesmo procedimento de uma alteração de uma lei ordinária, que é a maioria, aprovação maioria simples. A Constituição Federal ela pode ser alterada, aí nós temos 2 turnos, né, de votação para aprovação na Câmara e no Senado por 3/5 dos respectivos membros. Já estudei isso aí lá em tratados internacionais. Eu vou trazer justamente o rito de alterabilidade da Constituição atual, né? Constituição Federal. Então a nossa é rígida. Flexível é aquela Constituição plástica, né? Que ela pode ser alterada pelo mesmo procedimento de uma lei ordinária. No caso, não é a nossa atual. Gente, a gente vai ter um assunto bem interessante que é controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade, o que seria controle de constitucionalidade? É a verificação de compatibilidade vertical de uma norma objeto com uma norma parâmetro. Né? Norma parâmetro. Eu só posso falar em controle de constitucionalidade quando há uma supremacia de uma norma.
Se eu digo que uma Constituição é flexível, que ela pode ser alterada pelo mesmo rito de uma lei ordinária, eu não posso falar em controle de constitucionalidade, porque elas estão na mesma hierarquia. Por isso que não se fala em controle de constitucionalidade por meio de constituições flexíveis, tá? Só posso falar em controle de constitucionalidade, no caso, uma Constituição rígida. Então, flexível, nossa Constituição atual, ela não é flexível, ela é rígida. Semiflexível, o próprio nome fala pra gente, né? Semiflexível é aquela Constituição que uma parte pode ser alterada para o mesmo rito de lei ordinária e outra parte só para um rito diferenciado. Também é uma forma de classificação da Constituição. Ela pode ser semiflexível ou semirrígida, beleza? Então, nossa Constituição atual é do tipo rígida, beleza? Aí eu queria que você colocasse uma informação interessante. Nós já tivemos uma Constituição semiflexível ou semirrígida, tá, gente? É a Constituição do Império de 1804, já caiu na prova do CESP, já caiu justamente a questão questionando se já existiu no Brasil uma Constituição semiflexível ou semirrígida, né? Já aconteceu a única 1824. E as demais, professor? Rígidas, beleza? Rígidas. Tranquilo? Gente, já vi questão de prova, classificação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vocês conhecem ele, carequinha lá no Supremo Tribunal Federal. Ele fala que a Constituição atual seria uma Constituição super rígidas. Ele fala uma classificação super rígida de Constituição. É aquela Constituição que ela pode ser alterada, mas existe um núcleo de dispositivos que não pode ser alterada como forma de abolir esse conteúdo. É justamente a cláusulas pétreas, lá no artigo 60, parágrafo 4º. Eu até mencionei esse dispositivo na aula passada, quando eu me referi à federação, né? Federação é uma cláusula pétrea, então eu não posso ter uma emenda tendente a abolir uma cláusula pétrea. Eu posso abolir justamente a federação, como exemplo. Mas, no geral, nos concursos tem caído que a Constituição atual é uma Constituição rígida. Quando for super rígida, ele vai mencionar, apesar da doutrina, um doutrinador específico, ele vai mencionar justamente um autor, mas pode falar a vozes dentro da doutrina brasileira que classifica a Constituição como super rígida. Verdade. No caso, está se referindo a Alexandre de Moraes. Falar a verdade, gente, algumas bancas, por um certo tempo, eles vinham cobrando essa classificação do Alexandre de Moraes. Beleza? A gente vai fazer uma pausa aqui, gente, rapidinho. A gente vai dar continuidade na análise da classificação das constituições. É isso.